Olá, se és estudante e estás aqui, parabéns, já deste o primeiro passo para estares à frente de muitos outros colegas estudantes. É um sinal que tens a determinação necessária para alcançares os teus objetivos académicos e, consequentemente, a carreira profissional que desejas. Aqui vais aprender como podes melhorar a forma como estudas para aprenderes mais e melhor, economizar tempo e esforço, melhorar a tua memória e tê-la disponível sempre que necessário em testes, em exames, apresentações ou noutros contextos. E o melhor, tudo isto sem stress. E já agora, faz-te um favor. Assista a este vídeo até ao fim, porque o que tenho para te entregar vale ouro. Ouro puro. E para além de assistires o vídeo até ao final, faz os exercícios que te proponho com a máxima honestidade. Mas antes deixa que me apresente. O meu nome é Cesariano Martins, mas podes tratar-me por Cesi. Nasci há muitos anos, em 1965, no século passado, o que não faz de mim um velho. Apenas me dá o estatuto de alguém com muita experiência acumulada. E é essa experiência que eu te quero passar hoje. E mais à frente irás perceber porque é que te estou a contar tudo isto. Depois de terminar os meus estudos por volta dos 17 anos, ingressei no mercado de trabalho como projetista de construção civil. Aos 21, orgulhosamente, alistei-me nos fuzileiros. Aos 23, voltei à minha antiga atividade. Casei. Aos 25, fui pai pela primeira vez. E aos 31, tivemos um segundo filho. Por volta dos 35 anos, decidi voltar à escola para dar mais um passo na minha formação académica. E como deves imaginar, se revelou bastante complicado. Por ter deixado de estudar há bastante tempo, por não ter hábitos de leitura. Foi um processo longo e bem doloroso para atingir os meus objetivos. Mas a muito custo consegui. A partir desse momento nunca mais parei. Fiz marketing e publicidade, Ayurveda, PNL, Programação Neurolinguística, Hipnoterapia, Coaching e muitas outras coisas. E por profissionalmente necessitar de uma licenciatura na área da Psicologia, em 2019 entrei numa licenciatura em Ciências Sociais com menor em Psicologia. E embora viesse com a embalagem das formações anteriores, um curso superior aos 54 anos não é pera doce. E de facto não foi. E não foi por várias razões. Primeiro porque entrei no segundo semestre do primeiro ano. Isso fez com que não tivesse as cadeiras bases do primeiro semestre, o que me deixou meio à nora e à beira de um ataque de nervos. Depois, como já deves ter reparado, em todos os níveis de ensino, embora no primeiro ciclo exista um cuidado especial diferenciado, no segundo e terceiro ciclo e secundária são-nos ensinadas e debitadas várias matérias. Mas ninguém ensina como estudar, como memorizar essas matérias. Um método de estudo e memorização eficientes permitam ter disponibilidade dessas matérias nos testes e exames, sem o stress de uma mais provável branca e a consequente nota insuficiente para os objetivos propostos. E nisto chegas à universidade, muitas vezes sem entrar na primeira opção, o que por si só já é desmotivador, e ainda que entres na opção de preferência, vens do ensino básico e do secundário com vícios de estudo pouco produtivos e penosos. As minhas dificuldades não tardaram em aparecer. Foi um semestre quase inteiramente pelo campo, isto sem falar da ansiedade e do stress nos exames. E foi aí que me deu o clique. Como é que eu, como gosto de me apelidar, especialista em coisas da mente e por isso conhecedor das potencialidades e capacidades do cérebro humano, me permitia estar a ser vítima do meu próprio cérebro, da minha memória. Sabia que tinha que existir algo mais, tinha que haver uma forma de melhorar e potenciar a minha aprendizagem e a minha capacidade de memória, de forma a conseguir reter toda a matéria aprendida e estudada e, mais do que isso, tê-la disponível sempre que necessário, sem stress e sem as famosas brancas. Fiz o trabalho de casa, pesquisei nas minhas áreas de conhecimento, juntei áreas de estudo da psicologia, psiquiatria, neurociência, pedagogia, reuni e adaptei uma série de técnicas e conceitos e
olá, os resultados não se fizeram esperar e não podiam ser melhores. Comecei a ter uma capacidade de estudo, de memorizar e lembrar toda a matéria de forma invulgar. Uau! Parecia magia. Mas de facto, como irás perceber mais à frente, não é magia, é trabalho. E é tudo isto que quero partilhar contigo para que seja possível obteres resultados de excelência com menor esforço e perda de tempo, evitando e minimizando stress, ansiedade e assim prosseguires os teus sonhos e o teu propósito. E é normalmente a falta de um propósito, a falta de estabelecer objetivos que leva muitos estudantes ao fracasso e mesmo à frustração. Se não há uma visão de futuro do que é que queres ser, o que é que queres fazer, ainda com o passar do tempo, essa visão possa modificar-se, até porque todos os dias estão surgindo novas profissões, novas oportunidades, novas possibilidades. Aprender e estudar sem essa motivação torna-se mais penoso, quando não simplesmente desinteressante. E isso é próprio do ser humano. Quando não vês algo palpável no horizonte que possas atingir e que possas ser recompensado por isso, o que é que normalmente fazes? Desinteressas ou simplesmente desistes. Por isso é mesmo importante descobrires o quanto antes o que é que queres ser quando fores grande. E não aquilo que os outros esperam ou querem que tu sejas. É aquilo que realmente está no teu âmago, que te faz feliz por pensares que um dia podes chegar lá e veres-te a fazer aquilo. Isso dar-te-á uma motivação e resiliência para fazeres tudo o que está ao teu alcance e até mesmo o que não está, criando metas para lá chegares. Outro ponto que te limita enquanto estudante são as tuas crenças, aquilo em que tu acreditas. Como dizia Henry Ford, o pai dos carros Ford, se pensas que podes ou pensas que não podes, de qualquer forma estás certo. E porquê é que ele dizia isto? Porque a imaginação é uma das ferramentas mais poderosas do ser humano e na maioria das vezes é muito mal utilizada. E para que possas perceber mais concretamente por ti o poder da imaginação, no fundo, como as tuas crenças levam a pensamentos muitas vezes de incapacidade perante determinadas matérias ou disciplinas, condicionando a tua aprendizagem, convido-te a que faças um pequeno exercício comigo agora. Faz apenas como te vou indicar. Faz uma pequena pausa neste vídeo e vai buscar um lápis ou uma caneta. Agora vou-te pedir que coloques o lápis ou a caneta em cima de uma mesa ou de uma bancada, assim, e que pegues nesse lápis ou nessa caneta, assim com a ponta dos dedos, como estou fazendo, e que o levantes, sem tocar com os cotovelos no corpo, cotovelos afastados. Repara como é leve, que é fácil de fazer. Agora quero que poses a caneta ou o lápis nessa bancada, que feches os olhos e que imagines que vais pegar num tijolo. Que imagines um tijolo daqueles cinzentos, pesados, bem pesado. Podes agarrar, como anteriormente, e continua a imaginar que estás agarrando um tijolo cinzento, pesado, e em breve eu vou contar de 1 até 5, e à medida que conto, esse tijolo vai ficando mais pesado, tornando-se impossível de levantar. Tornando-se mais pesado, esse tijolo, maior, mais pesado, 2, mais pesado, 3, tão pesado, 4, pesadíssimo, 5, bem pesado. Agora tenta levantar esse tijolo, vais ver que se torna quase impossível de levantá-lo, ou mesmo impossível de levantá-lo, bem pesado que ele é. E podes relaxar e abrir os olhos agora. Bem, se não sentiste qualquer dificuldade, não tem problema. Pode ser que simplesmente não tenhas concentrado o suficiente, porque quando vais para um exame ou um teste, vais concentrado, completamente absorvido numa determinada ideia. Talvez não o tenhas feito aqui, mas se porventura sentiste alguma dificuldade ou não conseguiste mesmo levantar o lápis, significa que pudeste experimentar o poder que os teus pensamentos têm relativamente às tuas aprendizagens, capacidade de memorização e de lembrar, e como isso te prejudica, levando ao stress e à ansiedade. Por isso, se pensas e te autoconvences que uma matéria ou uma determinada disciplina é difícil, ela vai tornar-se difícil. É certo que todos temos mais ou menos dificuldade em determinada disciplina ou matéria e que por isso requer um pouco mais de dedicação e esforço, mas daí a pensar que somos burros ou coisa do género, vai uma grande distância, uma grande inverdade. Um exemplo disso é que muitos estudantes comprometem mesmo o seu futuro e a sua paixão profissional, fugindo de cursos apenas porque
porque se sentem competentes em matemática ou noutra disciplina qualquer. O que te posso garantir é que não existe burrismo matemático. Caso contrário, todos os dias existiriam milhares de atropelamentos no mundo inteiro. Eu explico. Repara, cada vez que necessitas de atravessar uma rua ou uma estrada sem passadeiro e sem semáforos, instintivamente e sem te aperceberes, calculas os metros a percorrer até ao outro lado da estrada, a distância e a velocidade a que os carros vêm nos dois sentidos, para calculares se podes realmente atravessar em segurança e que velocidade deves imprimir para chegares em segurança ao outro lado. Isto é puro cálculo, complicadíssimo, e tu és capaz de repetir isso as vezes que forem necessárias e com graus de dificuldade diferentes. Da mesma forma que por vezes achamos que temos fraca memória ou que ela não é suficientemente poderosa, isso não existe. O que existe são métodos e formas de estudar e de memorizar ineficazes, ineficientes. Talvez agora possas estar pensando que conheces ou que já viste pessoas na televisão com um poder de memória espantoso. E eu digo, a neurociência e a psicologia nos últimos anos têm realizado experiências fantásticas, analisando e observando cérebros de campeões de memória. E sabes que mais? Não encontraram qualquer diferença entre os cérebros destes e dos outros cidadãos. O que de facto faz a diferença é o treino, o método, as técnicas de memorização. Talvez te seja um pouco difícil acreditar nisto, não? Mas observa o seguinte cenário. Imagina que o teu cérebro é uma grande parede em branco e que tens uma série de quadros para pendurar nessa parede, que são as matérias de estudo. E para pendurares nessa parede, agarras os quadros e colocas no sítio onde achas que fica melhor. Está tudo perfeito. E tu largas o quadro. O que é que acontece? Vai cair no chão. Então o que é que falta para fixares a matéria ao teu cérebro? À tua memória. Imagina, para pendurares esse quadro, ainda que não tenhas um martelo, precisas de pelo menos um prego. E podes pregá-lo com uma pedra, com um martelo, whatever. Caso contrário, terás que deixar os quadros encostados à parede, no chão, ficando uma autêntica bagunça, não? Então as técnicas de estudo e de memorização são como os pregos que fixam as matérias no teu cérebro. Parece complicado? Eu explico melhor. Vejamos como está a tua memória. Quero que memorizes, sem escrever, uma sequência de 10 palavras escolhidas aleatoriamente e sem qualquer ligação. Te vou passar agora. Atenção que vamos começar. Teclado. Sapato, microfone, caneta, televisão, prato, repousado, automóvel, cafeteira, tijolo. Agora nomeia as palavras que te lembras por ordem. Então, quantas? Talvez as primeiras ou as últimas, que são mais fáceis de memorizar, e as do meio talvez tenhas perdido um pouco. Se te lembraste das 10, parabéns, tens uma memória prodigiosa. Agora vamos repetir o exercício, só que desta vez eu vou dar-te os pregos que te faltam para as fixares. Se os fizeres da forma como te digo, verás que é bem mais fácil, eficaz e simplesmente espantoso. Tapete. Imagina, vê mesmo na tua tela mental um tapete que tu conheças, pode ser o tapete da sala, do quarto, um tapete que conheças bem. Papel. Imagina aquele tapete todo feito em papel, em que tu andas por cima descalço e sentes aquele barulho do papel. Garrafa. Vais ligar o papel com a garrafa. Imagina-te a escrever sentado na tua secretária ou na tua mesa, num papel grande que é uma garrafa espalmada. Próxima palavra, cama. Imagina que a tua cama é uma garrafa enorme. Vamos ligar a garrafa com a palavra cama. Imagina que estás deitado numa cama que é uma garrafa. Próxima palavra, peixe. Imagina que estás deitado e que tens um peixe grande do teu tamanho ao teu lado. Boca aberta, ressonante, e podes mesmo sentir aquele cheiro a peixe. Cadeira. Vais ligar o peixe à cadeira. Imagina-te a pescar, em que em vez de apanhares um peixe, vem uma grande cadeira na linha de pesca. Próxima palavra, janela. Vais ligar a janela com a cadeira. Imagina-te a jogar várias cadeiras pela janela fora. E as
cadeiras saem pela janela, estás jogando cadeiras pela janela. Próxima palavra, telemóvel. Vamos ligar janela a telemóvel. Imagina que estás no lado de fora da tua janela, do teu quarto, ao telemóvel, fazendo um esforço enorme para te manteres em cima do peito da janela enquanto estás ao telemóvel. Próxima palavra, cigarro. Imagina que vais na rua fumando um telemóvel. Para ficar ligado ao telemóvel, vais fumando um telemóvel e chamas a atenção de toda a gente porque é estranho alguém ir fumando um telemóvel. E por fim, a última palavra é prego. Para ligares prego ao cigarro, imagina-te a espetar um cigarro com um martelo numa parede. Em vez de um prego, estás pregando um cigarro. Ok? Conseguiste imaginar-te dessa situação? Agora vamos relembrar todas essas 10 palavras e para isso vais precisar apenas de um pequeno gatilho, que é o primeiro objeto. E o primeiro objeto é o tapete. Tapete da tua sala ou do quarto, ou um tapete que tu conheces. E agora vais seguir a sequência e vais enumerar as 10 palavras em sequência. Faz isso agora. Conseguiste agora os 10 objetos? Parabéns! Fantástico! Isto é maravilhoso! É assim que a nossa memória funciona. Imagina a potencialidade de uma lista de matéria que tu precisas de fixar e que normalmente não tem qualquer ligação, mas tu consegues fazer sequência e fixar toda a matéria. É top, não é? E o mais incrível é que se repetires, se quiseres lembrar-te disto amanhã, vais lembrar-te bem facilmente. Se o fizeres, podes repetir daqui por uma semana, um mês e essa memória continua bem viva na tua mente. Isto é simplesmente incrível. Repara, com este simples exercício talvez tenha caído a teoria da fraca memória e dos cérebros nós nos miolos, que tu carinhosamente chamas de brancas, porque os principais fatores para que estes eventos ocorram e ainda que te choquem são... Bem, eu sei que o que vou dizer-te pode parecer-te injusto, porque talvez tu até dediques inúmeras horas aos estudos, talvez até nem durmas para estudar, o que é muito mau e improdutivo, digo-te já. Mas tu estudas apenas para tirares boas notas nos testes e exames, em vez de teres um método para aprenderes realmente, para reteres e lembrar-te sempre que necessário. Se achas que não, responde sinceramente à seguinte questão. Dos testes e exames que já realizaste e que até tenhas tido uma boa nota, se o fosses fazer no dia a seguir ou 2 dias depois, sem voltares a ver a matéria, que nota, sinceramente, que nota é que achas que terias? Provavelmente, 1 hora depois, já nem te lembrasses de quase nada. A matéria ficou colada com cuspe, apenas para aquele exame. Isso significa que cada vez que vais fazer um teste ou um exame sobre essa mesma matéria, tenhas que estudar como se fosse a primeira vez. Mas há mais. A tua preocupação número 1 é o de não chumbar, ou de não ter uma nega. Depois é tirar uma boa nota, ou a melhor nota possível. Isso deixa-te com um nervoso miudinho, certo? Deixa-me dizer-te o seguinte. Ou melhor, vamos fazer um exercício para que possas perceber melhor, mas sem batata, ok? Vou dar-te uns segundos para que olhes à tua volta, ao teu redor, e que fixes o maior número de objetos possível de cor laranja. Faz isso agora. Agora fecha os olhos e responde em voz alta, como se eu estivesse pessoalmente aí na tua frente. E sem abrir os olhos, o que é que viste de cor azul? Sem abrir os olhos. Agora podes abrir os olhos e verificar o que existe de cor azul à tua volta, onde tu estás e que nem deste conta porque estavas apenas com a preocupação de encontrar objetos cor de laranja. E repara, estou falando contigo há bastante tempo, estou vestido de azul e talvez nem tenhas lembrado disso. E melhor, durante este vídeo eu mudei de camisa. Não sei se te apercebeste. Se não te apercebeste, podes voltar o vídeo no final e ver que eu mudei realmente de camisa.
Isto mostra o quanto a nossa capacidade de observação e de retenção, de memorização, é volátil, mostrando que a ideia principal em que tu te fixas ocupa a totalidade ou quase totalidade das tuas capacidades. E que por isso, quando vais para um teste, um exame ou para uma apresentação de um trabalho, em que a tua principal preocupação é fazer boa figura, não chumbar, ter uma boa nota, essa ideia ocupa a quase totalidade do teu processador, deixando pouco ou nenhum espaço para realmente fluir a matéria que tu até estudaste. Mas aí é como se ela tivesse tapada por aquelas preocupações. E aí vêm as brancas. E daí para a frente tudo fica mais complicado. Começas a ter dúvidas na maioria das questões e nas respostas que dás. A confusão instala-se e mais uma série de calafrios. E está instalado o caos. No fim, entregas a prova, sais da sala. Descomprimes e imediatamente surgem todas aquelas respostas àquelas questões. Ai, que raiva, não é? O exame devia começar agora. Porque assim que tiraste a preocupação que tinhas de ter uma boa nota ou ter uma positiva, que desocuparam o teu processador, tudo surgiu, tudo fluiu. Porém, é tarde demais. O mesmo acontece nas aulas quando o professor está explicando uma matéria e tu estás fazendo outra coisa. E ainda que seja tirar apontamentos, sublinhar ou rabiscar, falar com um colega, ou um colega que te distrai, ou o telemóvel, ou até falares com os teus botões, não dá. Se o teu foco vai para isso, não pode estar atento àquilo que o professor está a explicar. Como já percebeste neste exercício, não dá para ter atenção a duas coisas ou mais ao mesmo tempo. E provavelmente aquilo que o professor explicou vai criar alguns bugs difíceis de corrigir na tua memória. Porque a memória não é mais que a evocação de um acontecimento passado. E se esse acontecimento tem gaps, porque simplesmente não estavas com o foco total, com total atenção, e se o primeiro passo para evocar essa matéria nos testes e exames é entendê-la, portanto não existe uma memória. Existe sim memória mal treinada. Para que possas desenvolver uma memória brilhante à prova de falhas e sem stress, que te permita obter os resultados académicos que desejas e consequentemente a alcançar a carreira profissional que ambicionas, desenvolvi o método a depreender, que levará para outro nível as tuas capacidades de aprender, reter e lembrar sem stress e sem ansiedade. Com a depreender, dificilmente este tipo de situações que falei voltarão a limitar a tua performance enquanto estudante. Porque tudo o que te mostrei aqui, e que é apenas a ponta do iceberg, provam que tu tens entre as orelhas a mais perfeita máquina alguma vez concebida no universo. O teu cérebro. Talvez só não saibas usar da melhor forma, o que é natural. Infelizmente nós vimos sem manual de instruções, mas agora tens o apreender, que se o implementares com seriedade na tua vida de estudante, dará asas aos teus sonhos, com menos dispêndio de energia e de tempo, trazendo por isso melhor qualidade aos teus estudos e à tua vida em geral. O apreender é uma formação online com aulas sobre o funcionamento do cérebro e da memória, métodos de estudo ativo, como fazer apontamentos, anotações, grifar um texto, de forma eficiente, técnicas de memorização e de como ter disponível todas as matérias sempre que necessário e muito, muito bem. Podes dizer-me, e com um pingo de razão, mas eu tenho tanta coisa para estudar, como é que eu vou estudar mais um curso? O que posso dizer-te é o seguinte: a psicologia moderna e a neurociência já demonstraram e comprovaram através de inúmeros estudos a eficácia destas técnicas. Quase todas elas são adaptações técnicas muito simples e de fácil compreensão e implementação, oriundas da Grécia Antiga e de outros povos considerados supra-sumos do conhecimento, aliadas ao que hoje se conhece sobre o cérebro humano e do sistema nervoso. São tão simples e efetivas que, à medida que as começas a aplicar, os resultados são imediatamente observáveis e muitas vezes até perturbadores, pela positiva. Alguns professores e colegas podem até pensar que andas a cabular. Podes mesmo tornar-te uma referência na tua turma ou mesmo na escola. E toda a tua família vai ficar deslumbrada com as tuas novas habilidades e resultados.
É claro que no início vai requerer algum empenho e dedicação da tua parte, mas quando a muito breve prazo começares a ver os teus próprios resultados, irás ficar de queixo caído. O valor desta formação, por tudo o que te falei e que pudeste comprovar, vale muito mais do que o preço, que é de apenas 147 euros. Mas, para esta turma beta, que irá iniciar no dia 6 de janeiro de 2023, caso realizes a inscrição até ao dia 31 de dezembro de 2022, o preço é de apenas 97 euros. Por isso, clicas já no botão ou link aqui abaixo e faz a pré-inscrição para não perderes este fantástico desconto. Irás recebendo na plataforma ao longo do mês todo o conteúdo numa sequência de aulas gravadas e com uns bónus especiais. Esta turma terá uma aula de boas-vindas para dúvidas e esclarecimentos em direto via Zoom. E se porventura não puderes participar em direto, não te preocupes. Estas aulas ficarão gravadas e disponíveis na plataforma. E ainda um programa em áudio para controle da ansiedade, melhoramento da memória, de foco, dissipação de medos e fortalecimento emocional. E ainda ao longo do ano a que tens acesso à plataforma, certamente irão surgir novos vídeos com atualizações e novos conteúdos. Portanto, terás acesso a todo o conteúdo pelo período de 1 ano com suporte, fim do qual podes ou não decidir renovar. E tu perguntas, como é que é se isto é ou não para mim? Bem, pela minha experiência diria que alunos a partir do 6º ano já estarão cognitivamente capacitados para o integrarem. Mas a partir do 9º ano, certamente. Até à universidade, até mesmo em pós-graduação, mestrado ou doutoramento, e até para alguém que precise de estudar para um concurso público ou privado de emprego. É claro que tens todo o direito de pensar que é caro, mas deixa-me dizer tal. Caro é teres que repetir 1 ano ou mais para melhoria de notas, e mais caro ainda é teres que desistir dos teus sonhos por não teres notas para entrares no curso que tanto queres. Isso sim é pagar caro. Ainda assim podes dizer-me, mas eu não tenho dinheiro para isso, o que é que eu faço? Bem, nesse caso, fala com os teus pais, com os teus avós, tios. Mostra-lhes este vídeo, que certamente eles irão fazer tudo o que estiver ao seu alcance para te ajudarem. Ainda mais porque têm a minha garantia pessoal de que se fizeres tudo o que te ensino dentro do A Depreender e não obtiveres qualquer resultado, podes pedir-me o reembolso integral até 90 dias. Faz o que tens a fazer já, para não perderes este fantástico desconto e todos os bónus. Agora é só clicares no botão ou no link aqui abaixo, realizar a tua pré-inscrição e encontramos-nos dentro do A Depreender. Até lá, fica com um abraço no coração.